Oi, não vou dar bom dia porque estou com preguiça, mas como não posso dormir pois tenho que tentar fazer um bom trabalho, então preste bastante atenção porque não vou falar duas vezes. Hoje vamos falar sobre a industrialização brasileira. Ocorreu em um contexto histórico marcado por diversas transformações políticas, sociais e econômicas. Durante a maior parte do período colonial, o Brasil esteve voltado para a produção e exportação de produtos primários, como o açúcar e o café, e tinha uma economia baseada no sistema escravista. No entanto, após a independência do país em 1822, houve um movimento em direção à industrialização, embora de forma lenta e limitada. Ainda assim, o Brasil continuou a depender fortemente das importações de bens manufaturados, principalmente da Europa, o que gerava uma grande vulnerabilidade econômica. No século XX, mais precisamente a partir da década de 1930, ocorreu um movimento conhecido como substituição de importações. Esse período foi marcado por políticas econômicas que buscavam estimular o desenvolvimento da indústria nacional, visando reduzir a dependência externa e garantir maior autonomia econômica para o país. Durante a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, o Brasil enfrentou dificuldades para importar produtos manufaturados, o que intensificou ainda mais o movimento em direção à substituição de importações. O governo do presidente Getúlio Vargas implementou medidas protecionistas, como a criação da Companhia Siderúrgica Nacional e a instalação de indústrias de base, como metalurgia, siderurgia e química. Além disso, o governo incentivou a instalação de indústrias estrangeiras no país, oferecendo vantagens fiscais e facilidades para a importação de matéria-prima. Isso resultou em um aumento significativo da produção industrial no Brasil, principalmente nas áreas de produção de bens do consumo duráveis, como automóveis, eletrodomésticos e têxteis. No entanto, é importante ressaltar que esse processo de industrialização era desigual e concentrado nas regiões mais desenvolvidas do país, como São Paulo e Rio de Janeiro, deixando outras regiões em um estado de subdesenvolvimento econômico. A substituição de importações foi uma estratégia adotada até a década de 1990, mas acabou demonstrando limitações. A dependência de tecnologia e capital estrangeiros, além da falta de investimento em pesquisa e desenvolvimento, acabou gerando uma indústria nacional pouco competitiva. Após a abertura econômica e a inserção do Brasil na economia global, nas últimas décadas, o país passou por uma nova fase de reestruturação industrial, buscando maior competitividade. Essa reestruturação tem sido marcada por desafios e pela necessidade de revitalizar a indústria nacional, para encontrar um equilíbrio entre o desenvolvimento industrial e a integração na economia globalizada. A industrialização no Brasil pode ser dividida em diferentes períodos, cada um marcado por características específicas. As principais etapas da industrialização brasileira são: 1. Primeira fase de industrialização, 1850 a 1930. Durante esse período, a industrialização brasileira era marcada principalmente pela exploração de recursos naturais, como o café, borracha e minerais. O setor industrial tinha uma participação relativamente pequena na economia, sendo mais voltado para o processamento desses produtos primários. Nesse período, a mão de obra era majoritariamente composta por imigrantes europeus. 2.
Industrialização do período Vargas, 1930 a 1955. Com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder em 1930, o Estado passou a desempenhar um papel mais ativo na promoção da industrialização. Vargas adotou medidas como a criação de estatais, como a Petrobras e a CSN, a implementação de políticas de substituição de importações e a valorização do mercado interno. Esse período também foi marcado pela implantação das indústrias automobilísticas e siderúrgicas no país. 3. Industrialização do período desenvolvimentista, 1956 a 1980. Nesse período, o Estado brasileiro continuou exercendo um papel central na promoção da industrialização. Foram implementadas políticas de incentivos fiscais, crédito subsidiado e proteção às indústrias nacionais. A indústria automobilística e a indústria de bens do consumo duráveis, como eletrodomésticos, tiveram um crescimento expressivo. No entanto, a industrialização também foi marcada pela concentração de renda e pela desigualdade social. 4. Industrialização do período neoliberal, 1980 a 2000. A partir da década de 1980, o Brasil passou por um período de abertura econômica e adoção de políticas neoliberais. O Estado diminuiu sua intervenção na economia e houve um aumento da competição com produtos importados. Isso resultou em um declínio da indústria nacional e uma maior dependência de produtos estrangeiros. A indústria automobilística e as indústrias de telecomunicações e informática foram setores que tiveram um crescimento significativo nesse período. 5. Industrialização contemporânea, 2000 presente. Nos últimos anos, o Brasil tem buscado uma maior diversificação na indústria, com a implementação de políticas de incentivo à inovação e ao desenvolvimento tecnológico. O país também tem buscado uma maior inserção na cadeia global de produção, buscando atrair investimentos estrangeiros e expandir as exportações de produtos manufaturados. No entanto, a indústria brasileira ainda enfrenta desafios como a falta de competitividade, infraestrutura precária e uma carga tributária elevada. A industrialização brasileira teve muitos impactos significativos em diversas áreas, dentre os quais destacam-se: 1. Crescimento econômico. A industrialização impulsionou o crescimento da economia brasileira, contribuindo para aumentar o Produto Interno Bruto, PIB, do país. A criação de indústrias permitiu a diversificação da produção e a geração de empregos em larga escala. 2. Urbanização. A industrialização atraiu uma grande quantidade de trabalhadores para as cidades, resultando em um intenso êxodo rural e uma rápida urbanização. Isso levou ao crescimento desordenado das cidades, com problemas como falta de infraestrutura, habitação precária e aumento da desigualdade social. 3. Mudanças sociais. A industrialização teve impacto na estrutura social brasileira, alterando as relações de trabalho e criando uma nova classe trabalhadora urbana. Além disso, a industrialização também contribuiu para o crescimento da classe média e a melhoria das condições de vida de certos grupos. 4. Modernização da agricultura. A industrialização brasileira também teve impactos no setor agrícola. Com a industrialização, ocorreu uma modernização da agricultura, impulsionada pela mecanização, aumento da produtividade e uso de tecnologias avançadas. 5. Poluição e impacto ambiental. A industrialização trouxe consigo problemas como a poluição do ar, da água e do solo.
A falta de regulamentação ambiental adequada e o alto nível de atividade industrial resultaram em danos ambientais significativos e na degradação de ecossistemas. 6. Desindustrialização. Nas últimas décadas, o Brasil tem experienciado um processo de desindustrialização, com a redução da participação da indústria no PIB. Isso foi causado principalmente pela falta de investimentos em tecnologia, infraestrutura precária e diversos outros fatores que afetam negativamente a competitividade da indústria brasileira. 7. Dependência externa. A industrialização brasileira também gerou uma alta dependência de tecnologia e produtos importados. O país passou a importar uma série de insumos e bens de capital, o que resultou em uma vulnerabilidade aos choques externos e dificuldade em competir internacionalmente. Esses são apenas alguns dos principais impactos da industrialização brasileira, que tiveram e continuam a ter influência significativa na sociedade, economia e meio ambiente do país. Espero que tenha gostado porque eu estou indo dormir. Fui.